Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Papai querido, estamos na Tua presença e entregamos ao Senhor esse momento de louvor, de adoração, de cânticos. O momento, Senhor, em que Teu povo teve a oportunidade de exaltar o Teu nome e colocar diante de Ti o fôlego da vida ao Seu serviço. Agora, Senhor, precisamos nos alimentar, um alimento que nos deixe forte, que nos faça crescer, que nos livre da cilada do inimigo. E para isso, Senhor, palavras humanas não bastam. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Espírito Santo, ministra em nossos corações. Eis-me aqui, ministra através de mim para a Tua glória. Que não seja a minha palavra, mas a Sua palavra. Que seja para a Tua glória e crescimento do Teu povo. Que toda a armadilha do inimigo, tudo aquilo que tapa os ouvidos, que tira a atenção, caia por terra em nome de Jesus. E que seja o Senhor falando conosco e nós ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podem tomar assento. Glórias a Deus. Eu vou pegar o gancho, Deus abençoe, meu irmão. Pegar o gancho do Salmo 122, o irmão Sérgio leu, né? E quero perguntar para você, para nosso, que toda palavra é um raciocínio, é um momento de reflexão, quando Deus fala e quando é o mesmo momento em que o povo está ouvindo. Quando Deus fala, Ele mexe com os nossos sentimentos, com a nossa emoção. A palavra de Deus mexe com aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia, da forma que nós vivemos. E quando esse relacionamento de conversa vem de Deus para os nossos corações, precisamos então entender o que Ele deseja de nós. Ou seja, é sempre o momento da palavra, não é o momento em que as coisas são despejadas. Pega o conteúdo e vai despejando no povo. Não, é um momento de reflexão, que Deus fala, nós ouvimos e aquilo gera ou não, né, uma mudança na nossa vida. Então, quando Deus está falando, a gente tem que estar refletindo sobre o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor está me ensinando hoje, como eu posso colocar em prática, porque a finalidade de qualquer estudo, de qualquer aprendizado, é acrescentar algo, no mínimo, no nosso intelecto. Então vai acrescentar no nosso pensamento, no nosso intelecto, na nossa mente, e vai gerar em nós a capacidade de refletir sobre isso, e a partir dessa reflexão há então uma transformação. É assim que deve funcionar a palavra de Deus. Só ouvir por ouvir não adianta nada. Ouvir para não colocar em prática é um conhecimento inútil. E eu escutei alguém falando que o conhecimento só na nossa mente, ele é inútil. E na hora eu discordei daquele fato e comecei a pensar, não, conhecimento nunca é inútil, não é assim que a gente aprende? Mas o conhecimento que fica só na sua mente, realmente ele é inútil. Porque o conhecimento, para ser útil, ele tem que ser colocado em prática. Se você sabe que colocar o dedo no fogo queima, a mão no fogo queima, é um conhecimento útil? É, porque você olha para o fogo e não coloca a mão, porque você aprendeu. Mas se você tiver isso somente na tua mente, mas não na tua atitude, eu sei que queima, e vou lá e coloco a mão no fogo, então comprova que quem falou isso, que o conhecimento só na nossa mente, ele é inútil. Deus tem trazido conhecimento para a igreja desde a sua criação, trazendo conhecimento às pessoas desde a criação. Existem aqueles que transformam esse conhecimento em conhecimento inútil, que tem, mas não usa, ou recebe, mas não coloca em prática. Então o conhecimento ele precisa ser adquirido, porém raciocinado, pensado e colocado em prática. E aí eu pergunto para você pensar sobre isso agora, o que você tem buscado para si
Qual é a herança que você tem buscado de Deus para a sua vida? Você precisa pensar nisso, nós precisamos. Quando eu digo você, eu estou no meio, estou aprendendo junto, né? Nós precisamos pensar que herança estamos buscando para a nossa vida. Porque a herança, ela vem do relacionamento. O relacionamento de um pai e de uma mãe, nascem os filhos, que são heranças de Deus. Mas desse relacionamento de pai e mãe, vem então os ganhos para a vida, a casa, os bens. Quando o pai e a mãe se vai, fica então uma herança para os filhos. Alguns pais deixam muito, outros deixam pouco, outros não deixam nada, e outros deixam até uma herança negativa, que o filho aprendeu tanta coisa ruim, viveu tanta coisa ruim, que ele também vive e provavelmente vai morrer da mesma forma ou pior. Então, relacionamentos, eles geram resultados, geram heranças. Como você tem vivido com Deus? Que herança você tem buscado? Olhar para dentro de nós mesmos é algo necessário, é algo bíblico. Você tem que se interrogar e falar assim: como anda o meu relacionamento com a minha família? Como anda o relacionamento com os meus irmãos em Cristo, com a minha igreja? Como anda o meu relacionamento no trabalho? Porque aquilo que você planta no teu trabalho vai gerar para você uma herança. A cada fim de ciclo de 30 dias, o seu relacionamento de trabalho, o seu esforço, ele gera para você um salário, não é isso? São heranças cotidianas que você vai plantando ali. Eu fui trabalhar, eu tenho direito de receber. Então tudo aquilo que a gente faz gera alguma coisa. A Bíblia diz assim: tudo que o homem semear, que o ser humano semear, isso ele ceifará, ele vai colher. Então a lei da colheita é bíblica. Aquilo que você faz de bem ou de mal vai reverter para você de alguma forma como uma herança. Mateus capítulo 7, eu já vou ler lá o Salmo 122, mas eu quero fazer você pensar nisso. Mateus capítulo 7, versículo 3, faz uma observação para aqueles que notam sempre o que acontece com os outros. E não se espante, porque com os outros, olhar para a vida dos outros é algo quase que natural do ser humano. Ele é costumeiro, vamos dizer. Não é o correto, mas é o costumeiro. Mateus 7, versículo 3. Se eu não anotei errado, se não for 3, é 7, 3. E diz assim: e por que repara tu no cisco do olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? É isso? Está aí 7,3, né? E por que repara tu no argueiro ou no cisco do teu irmão, no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? É errado, mas é natural. Costumamos olhar para o outro irmão e falar assim: você viu o que ele fez? Olha o que tal pessoa fez, olha como ele está vivendo, olha, e não vemos que no nosso olho, porque a diferença de um cisco para uma trave é de um farelinho para um tronco. Uma trave é algo bem maior, e a Bíblia diz assim: por que a gente olha, presta atenção no cisco do olho do irmão e não olhamos a trave que está no nosso? Porque a Bíblia vai nos ensinando que isso acontece, mas que isso é errado, que devemos olhar para nós mesmos. E a gente já vai falar sobre isso, porque quando você vai participar da ceia, a Bíblia te reforça isso, porque nós temos a tendência de estar sempre certos. Eu brinco com a minha esposa, às vezes eu falo para ela alguma coisa e ela discorda, e eu deixo ela discordar e dou corda para a discordância dela, e deixo que ela fale, e daí quando eu provo que era o contrário, porque é nossa a vontade de querer estar certo, né, aquilo que eu estava falando, aí eu falo assim: fala aquela frase que eu gosto de ouvir, e ela vira a cara e fala: fala, ela fala: tá bom, você estava certo. Mas o que é isso? A gente sabe que é natural querermos estar certo, e Deus, sabendo dessa nossa naturalidade, não que seja correto, porque nem tudo que é natural é correto, presta atenção. Sabendo que a nossa mente, o nosso coração pende para esses atos, Ele nos deixou instrução.
Porque Satanás também sabe desse fato natural do ser humano de querer estar certo, e isso causa muita confusão no lar, na igreja, entre os irmãos. Ou você já nunca ouviu alguém falar assim: ser crente desse jeito aí é melhor não ser? Porque lá fora eles também estão prestando atenção no cisco das nossas vidas e não no argueiro deles. Mas nós aqui dentro muitas vezes estamos prestando atenção no cisco do olho do irmão e não na trave do nosso. Então temos que tomar cuidado, porque Satanás também sabe disso. Por isso, Satanás, sabendo e tendo uma missão de matar, roubar e destruir, que é o que Deus fala que ele está fazendo, e ele vai fazer até a condenação final, sabendo disso, Deus deixa instruções. Quando você ouve essas instruções, você começa a entender o que Deus deseja de você. Afinal de contas, quando Pedro vai falar com Jesus, ele estava olhando o cisco do olho dos outros, e estava pensando: Senhor, mas aí ele fez contra mim, ele errou contra mim. E ele pergunta para Jesus assim: mas Jesus, e porventura, se o nosso irmão, está falando de igreja, de comunidade, nosso irmão errar contra nós, se ele estiver errado, quantas vezes eu devo perdoar? E qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7. Ao ano? Quando? Ao dia. Então entende que Deus já sabia dessa nossa tendência. Pedro demonstra essa tendência de estarmos mal com os outros quando deveríamos estar mal conosco. E quando vamos buscar esse tipo de conflito, vamos ter as heranças desse conflito, porque nos sentimos mal com o irmão, nos sentimos mal com a igreja. Tem alguma coisa errada na vida da minha família, nos sentimos mal com Deus. No final desse relacionamento, culpamos a Deus as coisas que deixaram de acontecer na nossa vida de bênção pelos nossos erros. Não é isso que acontece? Culpamos a Deus pelas coisas que não aconteceram, ou pelas bênçãos que não vieram, pelos erros que cometemos. Mas o contrário também, do plantio, também é verdadeiro. O irmão Sérgio leu o Salmo 122 e começa o Salmo dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha o plantio aí, ele sabe que vai para a casa do Senhor. Alguém vem e fala: nós vamos, talvez naquela época de carona, de biga, de carroça, não sei, vamos para a casa do Senhor, vamos a pé, vamos para a casa do Senhor, vamos, aquilo deu uma alegria nele, nós vamos para a casa do Senhor. Ele estava plantando comunhão, ele estava indo, vamos juntos, mais de um, vamos servir ao Senhor, e aquilo trouxe uma alegria. Mas quando está chegando lá no final dos Salmos, desse Salmo 122, o versículo 8, vem uma reflexão daquilo que ele estava plantando. Por causa dos meus irmãos e amigos, olha aí, por causa dos meus irmãos, eu tinha ido na casa do Senhor. Quem eram os irmãos dele? Os irmãos em Cristo. Naquele período, os irmãos em Deus, Jesus ainda viria, né? Mas hoje nós dizemos irmãos em Cristo. Por causa dos meus irmãos e amigos, talvez tivessem lá pessoas que não eram consideradas ainda irmãos em Cristo, mas eram amigos, eram visitantes, eram pessoas que ele desejava que fosse abençoado. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Haja paz em ti. É a ministração de algo, porque ele aprendeu que reunindo-se para adorar ao Senhor em um lugar, ele podia então ministrar sobre aqueles que ele ama a paz. Quando você se reúne na casa de Deus, Deus te ensina, tanto que a coisa mais costumeira e comum e natural, e aprendemos assim, e é o certo, quando iniciamos um culto, desejamos a paz. Mas essa paz não é nossa, precisamos ter o dono da paz para poder plantar essa paz. Paz seja convosco, porque é plural, por isso paz seja convosco. Mas se eu encontro um irmão na rua, paz. Se eu vou conversar com ele, se eu vou conversar no WhatsApp, geralmente um cristão ele tem a paz, meu irmão, tudo bem, como vai? Deus está te ensinando a plantar uma herança, a programar algo na tua vida que vai fazer a diferença. Sabe, lá em 1 Coríntios 11, 28, é onde nós costumamos ler essa passagem no momento da Santa Ceia, diz assim, antes de participar da ceia,
examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Porque a gente não pode ter medo de olhar para nós. A Bíblia está nos ensinando a refletir. Deus está nos ensinando a refletir em um momento muito importante, um momento que Ele nos chama à comunhão com Ele, e Ele dá o nome, o Senhor Jesus dá o nome disso, uma nova aliança no seu sangue, no seu corpo. Ou seja, um momento em que vamos dizer assim: Senhor, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Mas Ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Não dá essa liberdade para o diácono, para o pastor, para o irmão, e a gente toma essa liberdade para a gente, começa a examinar a vida dos outros. A gente, se bobear, nós nos tornamos os juízes e os carrascos, ou os executores. E Deus está falando que cada um deve julgar a si mesmo. Você deve olhar para dentro de você. Ou seja, estamos aprendendo com Deus que a nossa obrigação é refletirmos, passar naquele momento de introspecção. Não é o que ensinam aí sobre ser zen, não. Esvazia a sua mente. Não é isso, não. É ocupar a sua mente com o raciocínio das coisas de Deus. O que Deus quer de mim, o que eu tenho plantado na minha vida, o que eu vou colher da forma que eu ajo em relação ao meu irmão, à minha esposa, à minha família, ao meu trabalho, ao meu estudo. Estudou mal, não vai passar no concurso. Trabalhou mal na hora do corte, quando tiver que escolher entre bom funcionário e mau funcionário, quem vai rodar? O mau funcionário. Aquilo que nós plantamos, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Isso vai além do nosso cotidiano. Senhor, eu tenho feito aquilo que te agrada ou te desagrada? O que eu tenho plantado? Como é a minha alegria de estar na casa de Deus? Eu vou rastejando de medo de ir para o inferno, desanimado, ou eu me alegro porque eu vou lá adorar ao Senhor? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como eu tenho plantado? Porque se você plantar uma semente num buraquinho, no concreto, não vai acontecer nada, a menos que Deus tenha um milagre para essa semente. Isso também acontece. Mas se você for numa terra adubada, preparada, plantar e regar e cuidar, daqui a um tempo você vê a árvore e vê os frutos. Deus está te ensinando a estar no lugar certo, a regar na hora certa, mas você precisa observar. Se você achar algo de ruim na sua vida, quando você estiver observando, Senhor, eu não estou sendo o servo que eu deveria ser, eu não estou tendo a alegria que o Senhor me ensina a ter para te adorar. Aí você pode arrumar a sua vida, se arrepender e seguir a Cristo. Sabe por quê? Ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim, depois de examinar, coma do pão e beba do cálice. O que a palavra de Deus estava dizendo a respeito do pão e do cálice? O pão representava o corpo de Cristo que foi partido por você, e o cálice, o sangue que foi vertido para a salvação e purificação dos nossos pecados. Quando diz examine-se e assim participe, está dizendo assim: arrependa-se, examina-se, arrependa, e assim que a sua vida faça parte da vida de Cristo. Como no pão e no cálice, olha, Senhor, em memória de Ti, eu participo. Não estamos falando só da Santa Ceia, mas do ato de cear, tendo consciência de que a sua vida será transformada a partir de agora. Eu sou aquilo que Cristo seria na face da terra. A partir de agora, eu vou colocar de lado as coisas que Cristo colocou de lado e procurar fazer o melhor, porque a herança que eu quero para mim vai ser também bênção para a minha família. E nós vamos chegar nesse assunto, porque às vezes a gente fica achando que só eu plantei, só eu vou colher, e não é bem assim que funciona, porque a herança do pai e da mãe fica para os filhos. E muitas vezes aqueles filhos não levantaram uma palha para receber aquilo que eles receberam. Veio, entre aspas, claro, depois da morte, de mão beijada. E aquilo que nós fazemos nem sempre reflete só sobre nós. A fase final será somente sobre nós. A salvação ou a perdição, porque a salvação é individual, a perdição também. Cristo é o exemplo de comunhão e
de amizade, de bom relacionamento. Eu queria ler para você em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu vou ler um pouquinho rápido para a gente não demorar, do versículo 1 ao 5. Olha o exemplo, falando sobre a salvação ser pela graça, não merecemos, Jesus, e Ele nos vivificou, estando vós mortos, e Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, do jeito que o mundo ia, as pessoas iam, estavam perdidas, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, falando de Satanás. Entre eles, todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Aqui mostra que há um pecado no nível da carne, um pecado no nível da vontade e um pecado no nível dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sendo filhos da ira, justifica o fato de querermos olhar o cisco no olho do outro. Porque nos irritamos com aquilo que o irmão faz, nos irritamos com aquilo que o parente faz, nos irritamos com as pessoas. E às vezes eles estão fazendo muito menos do que nós estamos fazendo como ser humano. E continua o versículo 4: Deus, porém, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, e pela graça sois salvos. Olha que coisa maravilhosa, um exemplo de amor, porque Jesus podia vir e olhar e falar assim: ah não, você tem um cisco, você tem um problema, você é mal-humorado, você é linguarudo, você é problemático, você ir colocar um monte de defeito. E eu sei que milhares desses defeitos que Cristo ia apontar, ele ia encontrar em mim. Mas com todos os meus defeitos e problemas e gente chata que eu sou diante de Deus, Jesus vai e se oferece por mim, para que a minha vida seja transformada, independente do argueiro que tinha no meu olho. Ele não se importou e se ofereceu para transformar a minha e a sua vida. Mas o diabo é inimigo dos bons relacionamentos. O diabo quer distorcer o relacionamento de Deus com a igreja, quer distorcer o relacionamento de amor do filho com o ser humano. O diabo, ele é aquele que fala sobre o príncipe do ar, é aquele que está buscando em todos os lugares, como aquele que reina, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e procurando reinar sobre a vida das pessoas, trazendo maldição, contenda, ira, e as pessoas às vezes ficam pensando que quem vai para o inferno é só aquele que está lá fora, no vício, no roubo, e pensando nos piores delitos. Mas o diabo conseguiu reinar sobre a vida de muitas igrejas, povos, nações, de muitos indivíduos que estavam aparentemente caminhando, pregando nos cultos, frequentando as igrejas, e foram dando lugares às dissensões, aos problemas, às discussões, e aquilo foi apagando o fogo do Espírito e vindo então, dando lugar à ira, às observações e às coisas que entristecem, ao ponto que o homem que sabe raciocinar começa então erroneamente raciocinar que Deus não fez, que ele não recebeu, e que a vida dele está uma droga, e culpa a Deus. Em alguns casos, Satanás consegue que ele culpe-se a si mesmo, e aí vem o peso de consciência, e a pessoa não consegue mais se levantar, porque aquilo está pesando tanto, e aí ela tende a ser um suicida, um amargo, um problemático. Porque aquilo que você plantar é o que você vai colher. Qual é a herança que você está buscando? Se a nossa vida não for cheia do Espírito, não vamos viver a plenitude do Espírito. Se a nossa vida não for cheia de Deus, se aquilo que aprendemos não entrar na nossa mente e descer para o nosso coração, ou seja, começarmos a fazer de bom grado aquilo que Deus nos ensinou, com gratidão aquilo que Deus colocou na nossa mente, se não começarmos a fazer, não vamos ver a
diferença lá que descreve em Malaquias 3,8. A Bíblia diz: e verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, do justo e do ímpio. E verás outra vez a diferença. Mas se forem dois ímpios, vê a diferença do quê? Eu estou vivendo uma vida torta, ele está vivendo uma vida torta, ninguém vai ver diferença nenhuma. Então a Bíblia não se cumpre? Se cumpre, porque sempre haverão aqueles que obedecem ao Senhor. Estava lá, eram poucos, mas Deus fala assim: eu vou salvar aqueles que ouvirem a palavra. Entrou Noé e a sua família na arca, o resto foi condenado. A gente vê que comumente o mal tem triunfado sobre o ser humano. Por quê? Porque é sempre uma questão de escolha. Eles têm entendimento, mas entre o entendimento estar aqui, descer ao coração e virar uma atitude, tem um espaço muito grande. Conhecimento só na sua mente não serve para nada. É verdade ou não é? O conhecimento na sua mente não vai resolver nada se você não mudar de vida. O diabo ministrou conflitos, raivas, observações maldosas, e muitos crentes pegam esses conflitos para ele. Mas começa onde? Começa no próprio cristão, começa na própria pessoa, no ser humano. Não é o diabo que foi lá e falou assim: olha isso, olha aquilo. Ele começa a observar aquilo que ele não gosta na parede, aquilo que ele não gosta no banco, aquilo que ele não gosta na pessoa, aquilo que ele não gosta na rede social, e começa a escafunchar até achar algo que faça ele ter aquela razão. Eu tenho razão, está vendo? Bem que eu falei? Eu não disse? Aí sim o diabo começa a trabalhar na porteira que foi aberta para ele. Porque ele está, a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda onde? Ao vosso derredor. Ele só vai passar por seu redor, o seu arredor, quando você abrir a porta. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, em volta de você. Esse é o redor. Fora disso é o derredor. Mas quando você peca, e o pecado faz separação entre Deus e o homem, aí você abre então um espaço, um caminho do seu redor para o derredor. E quando o diabo entra, a Bíblia diz que ele sai, aí o Espírito Santo vem e adorna, limpa, varre. E o diabo está aí pelo mundo, Satanás está aí pelo mundo, os demônios estão aí pelo mundo, continuando buscando a quem possa entregar, o plano continua. E quando ele volta, e Jesus vai falando: onde você estava? Eu estava rodeando a terra, estou procurando. E quando ele volta e encontra aquela casa adornada, limpa, vazia, ele entra e traz com ele mais 7. E é o estado dessa pessoa 7 vezes pior do que o estado anterior. Você já viu, gente? Geralmente a recaída do vício, da droga, da vida criminosa, ela tem uma consequência muito pior do que a anterior. O que a Bíblia está mostrando: tinha um demônio, torna-se em 8, vem ele e traz com ele mais 7. E a Bíblia diz que nós fomos tirados do lamaçal do pecado, do caminho da perdição, e nos convertemos. Qual você acha que é o plano de Satanás? Que você volte ao lamaçal de pecado 7 vezes pior do que era antes. É isso que nós temos que entender, o que nós temos plantado, porque Satanás não perdeu o parâmetro dele, ele não se distraiu no caminho. Assim como Deus, a Bíblia diz, continua com a mão estendida, a palavra diz: eu não estou com a mão encolhida. Deus continua com a mão estendida para nos abençoar, e Satanás continua com o plano dele de matar, roubar e destruir, e precisa ver como nós estamos. Você já viu aquele urso do desenho, um desenho antigo, que quando ele vê comida, ou quando tomam a comida dele, ele entra num desespero tão grande que ele vai para lá e vai... Você já viu? Lembra desse desenho? Ele não faz nada com a mão, ele fica assim com a mão, ele vai, ele volta, ele vai, porque ele fica completamente perdido. Isso parece uma sátira do cristão que deixa de servir a Deus. Ele fica perdido, ele vai para lá e vem para cá, ele entra em desespero, e nesse desespero, nesse caminho aberto, o derredor dele passa a ser o redor, e aí a coisa é complicada, diz a palavra 7 vezes pior. O que você tem plantado nos seus relacionamentos? Você já observou? Você tem sido fiel a Deus quando Ele te chama?
Você tem se alegrado de vir na casa de Deus? Você tem acordado pela manhã e agradecido pelo dia, pela vida? Porque nós temos a tendência de acordar, sentar na cama e fazer... Aí o marido ou a esposa pergunta: o que está acontecendo? Você fala assim: que hoje vai ser complicado, que o dia... Porque a gente já acorda pensando nas dificuldades. Mas se você acordar dando glória, falando: Senhor, a minha dificuldade não é minha, luta a minha guerra, batalha por mim, você tem direito de pedir. Mostre para Deus a sua dificuldade financeira, emocional, os seus conflitos de trabalho, os seus conflitos com a sua família. Senhor, olha aí, está difícil, eu sei que eu estou certo, mas será que eu estou mesmo? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Me traz a luz. Quantas vezes a gente discute, conversa, eu e a minha esposa, no sentido de dizer: ó, é assim, é assim, é assim. E às vezes eu falo para ela: eu acho que é assim, mas faz o seguinte, ora, se eu estiver errado, eu vou abrir meu coração e eu quero que Deus transforme. Já sentei com a minha esposa e falei: Senhor, eu não acho que eu estou errado, e ela pode ter razão, mas eu não sei. A gente tem que tomar decisões com igreja, com casa, com trabalho, com família, isso, com todo mundo é assim. E tem hora que a gente não sabe se a gente está certo ou se está errado. Temos a sensação de estar certo e a certeza de poder estar errado, não é assim? Aí você tem que orar e falar: Senhor, me guia pelo melhor caminho. E você vai ver que no decorrer da situação, a tua mente vai compreender a palavra e o teu coração vai sentir paz naquilo que é correto se fazer. Porque a Bíblia deixa claro esse ensinamento: seja a paz de Deus o árbitro, o juiz em seu coração. A Bíblia diz isso. Nós temos que aprender a receber esses conhecimentos e colocar em prática. Senhor, a tua palavra diz que a paz é o árbitro, é o juiz. Se o juiz apitar, o jogo para. Se ele apitar de novo, o jogo começa. E daí ninguém sai com peso na consciência, chutando a bola e fala: será que vai ser gol? Será? Eu não sei se preocupado. Não, o juiz apitou, pode seguir. Se você conseguir fazer o gol, você vai fazer em paz. Ninguém sai antes do tempo do jogo de futebol. Ninguém continua se espancando depois que lá no ringue toca o sino. O juiz é que determina se continua, se para, e você só sabe que aquilo é legal se você faz depois da determinação do juiz. Por que nós estamos falando disso? Porque às vezes precisamos sentir paz, e vamos fazer algumas coisas e não sentimos paz. Talvez você tenha passado por isso quando Deus diz assim: fale tal coisa para alguém. Deus fala no seu coração, dá essa mensagem, e você não dá, e Deus começa: fala, mas tá bom, Deus, eu vou falar. Você fica com medo de ser algo seu, e Deus vai e quando você vai lá e dá a palavra: Deus mandou lhe dizer isso, isso e isso, a pessoa fala assim: eu tinha pedido a Deus exatamente essa resposta. Por quê? Porque você colocou o seu corpo, a sua mente a serviço do Senhor, e Deus te usou para que o outro fosse abençoado. E quando você faz isso, você sente paz, porque enquanto você não faz, o juiz fica pitando: está errado, está errado, está errado, até que você entende que você tem que fazer algo que Deus determinou. É assim ou não é? Para você entender isso, não precisa ler, mas só para você se localizar, caso você esteja anotando. 2 Reis 4, a mulher chega para o profeta Eliseu e explica uma situação. Quem era essa mulher? Era uma viúva. E ela vai até o profeta e fala assim: olha, é o seguinte, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O que aquela viúva vai? Aquele homem andava com o profeta, aquele homem andava com Eliseu, e ele era servo do Eliseu. E Eliseu falava: nós vamos para tal lugar, ele ia. Nós vamos montar uma cabana aqui, ele montava. E ele andava com aquele homem, ele estava plantando um relacionamento com Deus no aprendizado com o servo, com o profeta. Caminhando com Deus e com o profeta, chegou o tempo da morte dele. E seria muito injusto ele morrer e a família ficar desamparada aos olhos daquela viúva. Seria muito injusto. E ela raciocinou que eu vou procurar o mestre dele, o profeta, que ensinava ele. E foi até o profeta e falou: você sabe que o teu servo morreu. E você sabe que o teu servo temia o Senhor. O que é isso? Era um relacionamento.
teu servo, vocês tinham um relacionamento, vocês conviviam, ele aprendia daquilo que você ensinava de Deus, mas você sabe que ele morreu, né? Mas aí ela expõe para o profeta Eliseu a seguinte situação: ele morreu, e as dívidas ficaram, e ele era teu servo, vocês tinham um relacionamento, então o que ela estava pedindo dele? Uma herança. E Eliseu falou assim: o que eu posso fazer por você? E aí fica aquele impasse. Aí Deus trata no coração de Eliseu. Me deu frio. eu estou suado aqui. Obrigado, eu agradeço. Eu sei que foi de bom coração isso aí para me ajudar. É que agora eu estou gelado. Ela vai e mostra: olha, existe um relacionamento entre vocês. E ele fala: eu vou fazer o que agora? Só que Deus, o justo juiz, ele luta as nossas guerras. Ele sabe da situação, ele sabe que aquele homem morreu, mas ele era servo, ele serviu ao Senhor, ele aprendia a palavra, ele fez o que ele podia fazer enquanto ele estava vivo. E as dívidas que ficaram? Aí Deus usa o profeta, ele fala assim: o que você tem em casa? Fala para mim. Ela fala: eu só tenho uma botija de óleo. Vê se isso é herança, que se deixa. Vamos dizer que se ele não fosse servo de Deus, a mulher estava enrolada, porque não sobrou nada para ela, a não ser um amontoado de dívidas, e a dívida era tão grande, que o senhor que ela devia, que a pessoa, o credor, foi buscar quem? Os 2 filhos dela. O que você tem plantado diante de Deus, pode trazer para você bênção ou maldição. Se tiver só na mente, você pode deixar sua família em mãos lençóis. Por isso eu falei, nós vamos falar sobre isso, porque aquilo que você planta, a herança, é para os outros. Você vai contagiar ou contaminar, dependendo da situação, a sua família. E quando ele pergunta o que tem, ela fala: só uma botija de óleo. Ele falou: então faz o seguinte, aí entra o poder de Deus, aquela herança, você vai nos vizinhos, pede para os seus filhos ir buscar, porque o credor ia levar os filhos. E uma mulher viúva, num tempo que ela não era reconhecida, as mulheres até hoje, para aquele lado da Palestina, sofrem essa falta de reconhecimento. Não eram nem contadas quando se fazia a genealogia, para você ter ideia de como elas não eram importantes. E ela sendo viúva, o que vão pegar dela? Os filhos. Quem poderia sustentar? Porque a mulher não recebia proposta de trabalho, não, meu irmão. Ela não ia poder trabalhar, mas os filhos poderiam trabalhar para sustentar. Só que a dívida do marido ia levar os filhos. Aquela mulher, ela ia entrar na extrema miséria, ia ser uma pedinte. E quando ele fala para ela: vai buscar as vasilhas e traz o máximo que der, os filhos saem batendo de porta em porta, ela vai e pega a botija, e pega a vasilha, e pega a panela, e encher os cômodos da casa. Daí ele fala assim: agora despeja esse óleo. Ela só tinha uma botija de óleo. Acontece que quando a herança vem de Deus, o recipiente não faz diferença. Era uma botija de óleo, mas o óleo, a herança vinha de Deus. E ela encheu a primeira panela, ela encheu a segunda, ela encheu a terceira, ela começou a passou para a sala, começou a encher na sala, foi no quarto, foi para o corredor, agora ela encheu as que estão no quintal. E quando ela terminou a última vasilha que ela tinha, aí cessou aquilo que estava dentro daquela botija. O que é isso? É que Deus não se importa com o vaso. O vaso ele cuida. O que o vaso precisa é estar cheio da unção. Glória a Deus, aleluia. Aí ela falou assim: tá, e agora? Eu estou cheio de óleo, eu preciso fazer o quê? A herança foi completa. O homem de Deus, ali o profeta, explicou para ela: agora você vai, vende todo esse óleo, paga as suas dívidas e vive do resto. Imagina o valor do azeite naquele tempo. Olha, muito depois daquilo, o Brasil se formou à base do quê? Do comércio de especiarias. Vinham os navios portugueses e outros e negociavam especiarias. Imagina naquele período o que era ter uma casa lotada de azeite. Tanto que o profeta diz: vende, paga a sua dívida e vive do resto. Deus deu sustento para ela viver o resto da vida dela com aquilo que Deus. Mas quem foi que plantou? Quem plantou não estava mais nem ali para ver, já estava com crise.
Cristo na glória. O homem já tinha morrido, mas acontece que a herança já tinha sido trabalhado. Ele não estava em casa, ele não pagou as dívidas. Não estou dizendo que assim tem que ser. Naquele caso foi assim, ele não estava presente. Ele estava trabalhando como profeta, ele não esperava morrer. Talvez ele estivesse no plano dele. Aí eu volto, pago as dívidas e eu dou sustento para minha família, volto, aprendo como profeta. Mas numa dessa ficou a dívida e ele se foi. Você não tem que esperar ficar velho, ou mudar de vida, ou Deus te dar um presente, ou a esposa mudar, o marido mudar, o filho mudar, as coisas acontecerem. Não, você tem que servir a Deus, porque a herança, você estando presente ou não, a herança virá. Aleluia! Relacionamentos podem ser bondosos ou perturbadores. Relacionamento de Sansão com Deus, e Deus com Sansão era maravilhoso. A presença de Deus vinha sobre Sansão e ele derrotava os inimigos. A presença de Deus vinha sobre Sansão e ele derrotava o urso, o leão. A presença de Deus vinha e ele tinha força descomunal, quebrava as cordas como se fosse fio queimado. Mas o relacionamento de Sansão com Deus era péssimo. Porque Deus diz: você foi separado, você é nazireu, você não vai cortar o teu cabelo, você não vai andar, não vai tomar nada que tenha álcool, você não vai nem comer uva, para ter uma ideia. Era um acordo do nazireu, homem ou mulher que estavam com Deus. Eles não raspavam a cabeça, eles não bebiam nada de álcool, eles não teriam mulheres estranhas. E Sansão resolveu então fazer tudo o contrário, beber. O relacionamento de Deus com Sansão era bom, mas o de Sansão com Deus era péssimo. E qual foi a herança de Sansão? Ele foi motivo de chacota, perdeu a unção de Deus, a presença de Deus que vinha sobre ele, perdeu a sua força e teve os seus olhos furados e foi colocado lá onde eles se reuniam para tirarem sarro da vida dele. A herança de Sansão foi péssima. Ainda havendo misericórdia de Deus e recuperando a força dele, ele mata mais homens na sua morte do que matou em vida. E ele tem força, derruba aquelas colunas e desaba sobre todo mundo, inclusive sobre ele. A herança de Sansão foi péssima, teve sua vida interrompida. Quando Deus te dá direitos, ele também te dá deveres. E se você entender o que Deus está falando na tua mente, e isso descer do seu coração, você vai ter felicidade em realizar o plano de Deus. E no momento certo, você estando presente ou não, as heranças do Senhor virão, e você não será abençoado sozinho. A tua esposa, o teu marido, os teus filhos serão abençoados daquilo que você plantou. Às vezes a pessoa fala assim: mas só eu sirvo, ninguém quer saber. Não deixe isso te derrotar. Sirva a Deus de coração e a herança virá, porque é a lei do plantio. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Seu relacionamento com Deus está marcado com boas heranças. Sabe, Gálatas 5:23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Isso é que você traz sobre a tua vida, mas é o fruto do Espírito. E o Espírito só vem sobre a pessoa que está de acordo com a vontade de Deus. E porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Ou você está cheio do Espírito, ou você está sem o Espírito. Ou a sua lamparina está cheia de azeite ou está vazia. E quando Jesus voltar, vai buscar aquelas que estão com a lamparina acesa. 5:23, mas o fruto do Espírito, Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Olhe para a tua vida e examine se você tem algo contrário aos frutos do Espírito. O contrário do amor é ódio. O contrário de gozo, do excesso de alegria, da satisfação plena, é tristeza e depressão. O contrário de paz, o que é? Perturbação. Tem gente que vive tão perturbado, que chega uma hora que ela começa a falar sozinho, praguejar sozinho e chutar as pedras do caminho com ódio. O Senhor quer te dar uma alegria completa, que contenha longanimidade, ou seja, você demora em se irritar.
Pode o diabo querer tirar a tua paz, você está alongando a sua paz, ela é longa, o seu entendimento, ele é tranquilo. Aquilo que os outros querem fazer para ficar zen, você fala assim: eu não vivo é sem Deus, eu não vivo é sem Deus, eu estou bem, eu acordo bem, eu durmo bem, e quando vem a luta, o Senhor acalma a tempestade. Eu sei que eu tenho aflição, mas Ele disse que está comigo. Salmo 119, versículo 165 diz assim: muita paz tem os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Olha que coisa gloriosa, eu amo a lei de Deus, ou seja, esse amor é porque a lei já entrou na minha mente, meu cognitivo já entendeu, aí ela se transformou em amor no meu coração. Eu amo aquilo que Deus manda eu fazer, e aquele que vive assim tem muita paz, e além da paz diz assim: para ele não há tropeço. Tem gente que vive de tropeço em tropeço, ele erra, põe tudo a perder. Quando ele se levanta, o vizinho toma, o amigo prejudica, o que disse que ia fazer um negócio passa a perna e tudo está errado. Mas se ele amar a lei de Deus, para ele não vai haver tropeço, é a palavra. E o último versículo em encerramento desta manhã, olha que legal, eu nem falei desta noite, geralmente eu estou acostumando. O encerramento desta manhã, de João 14, 27, e você recebe agora essa herança, porque ela é bíblica. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa é a herança do Senhor. Seu Senhor teu Deus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se atemorize. Que o Senhor cuide do seu sentimento, e que no seu relacionamento você possa olhar e entender o que Deus quer de você. Ou somos fiéis ou somos infiéis. A colheita virá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar esse encerramento pela irmã Débora, que está pedindo oração, pela família do irmão Pipo, que estavam com uma gripe daquelas de rachar, já estão se recuperando, pela mãe do irmão Pipo. E lembrando que domingo que vem, Santa Ceia do Senhor. Coloque-se de pé, recebam, participem dessa oração. Papai querido, oramos agora pela vida da irmã Débora, por aqueles irmãos do Paraná que pediram oração, pela família do irmão Pico, a irmã Elza, pela nossa querida pastora Amparo, pela irmã Conceição, Senhor, que está lá na cidade de Sorocaba, se preparando para passar pelo médico amanhã, e por todos aqueles que estão em recuperação, como a irmã Hilda, a irmã Ireninha, que o Senhor já cuidou delas durante a cirurgia, e por aqueles que estão necessitados de cura, de prosperidade. Senhor, mostra onde está o azeite, para que aqueles que têm dívida possam saldar as suas dívidas, glorificando o teu nome, porque tu és um Deus de milagre. Quantos têm trabalhado, Senhor, para a tua obra e ainda têm passado necessidades financeiras, mas nós cremos que a tua palavra diz que o Senhor é quem dá o dom de adquirir riquezas, e a riqueza necessária muitas vezes, Senhor, é simplesmente pagar as dívidas. Pedimos, Senhor, a tua mão sobre o necessitado, sobre o enfermo, e que tudo seja resolvido pelo Senhor, porque nós aprendemos que o Senhor está ao nosso redor. Não queremos porteira nem porta aberta para que o derredor entre, Senhor, para que o inimigo ultrapasse essa barreira. Portanto, sê, Senhor, o Deus sobre a nossa vida e sobre as questões físicas, emocionais e espirituais. Assim oramos, Senhor, usando a nossa inteligência, a inteligência que o Senhor nos deu, para que possamos receber a herança que é espiritual e eterna, que é a salvação. Em nome de Jesus, abençoo a semana desse povo, o mês desse povo, e que possam colher muitos frutos, heranças do relacionamento, do bom relacionamento com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus.